Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo. Gabi aqui, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi o nosso processo para a gente conseguir alugar o nosso apartamento aqui na Bélgica. Esse foi um assunto que vocês comentaram muito nos últimos vídeos, então eu decidi trazer aqui para vocês como é que foi a nossa experiência, né? Lembrando que isso não vai ser uma regra, arrendamento, né? Aluguel é uma coisa que está difícil em vários lugares da Europa, né? Tá tendo muita procura, com isso os proprietários se tornam mais exigentes, colocam as rendas mais caras, então é a parte que está sendo mais difícil em qualquer lugar. É a parte que eu falo com as pessoas que tem que ter mais paciência, porque vai ser demorado, vai ser complicado, mas na hora certa aí você vai conseguir o seu apartamento, como foi com a gente. Então eu vou contar para vocês como é que foi um pouquinho do nosso processo. Muita gente perguntou também se a gente conseguiu alugar só com os documentos portugueses, ou se a gente já precisou tirar antes o documento belga para conseguir alugar. Então nesse vídeo eu vou responder algumas coisas aí que já vai tirar a dúvida aí de muita gente, né? Então, se você quer saber mais sobre o conteúdo da vida aqui da Bélgica, eu vou pedir para você já se inscrever no meu canal, deixar o seu like, deixa aí algum comentário, alguma sugestão de vídeo. Me segue lá no Instagram também, que eu compartilho algumas coisas lá. Daqui a alguns dias eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá também, para eu poder responder essas perguntas em vídeo. Então, se você quiser deixar alguma pergunta lá. E é isso, bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, o meu marido veio pra Bélgica primeiro, né? Ele já veio pra cá com o trabalho dele e com esse trabalho dele ele tinha moradia aí. A empresa fornecia uma casa sem custos para ele, então a gente tomou a decisão dele vir primeiro, pra gente poder ter mais conforto aí, pra gente poder ter mais calma para poder escolher o nosso apartamento. A gente não queria vir do nada e ter que alugar um Airbnb, que é muito mais caro, ou ter que alugar um quarto, assim, dividindo com outras pessoas. Isso era uma coisa que a gente não queria, a gente não gosta muito disso, a gente é mais de ter o nosso canto. Então a gente decidiu fazer esse sacrifício, não foi fácil, né? Ficar assim 6 meses distante. Óbvio que eu vim aqui uma vez visitar ele foi em Portugal algumas vezes, mas assim, foi uma experiência diferente, né? A gente nunca tinha ficado tanto tempo distante assim e foi bem complicado, mas olhando hoje em dia, a gente sabe que valeu a pena, que foi bom a gente ter feito isso, porque quando eu vim pra cá, a gente já tava com o apartamento alugado, então foi assim, super tranquilo pra gente. Então pra gente valeu a pena. Então se você aí tá pensando em vir e tem família, às vezes é uma coisa a se considerar de vir só o marido primeiro, né? Justamente por causa dessa questão de arrendamento, né? Como eu falei, tá complicado em todo lugar, então se vai ser rápido, se vai ser demorado, é muito aleatório. Então, vir contando que às vezes vai ser rápido pode ser um risco, né? Então, com a gente funcionou assim, ele estava aqui trabalhando e eu lá em Portugal, continuei na nossa casa, trabalhando na minha empresa lá em Portugal. E aí, quando ele foi ficando aqui, a gente viu que estava tudo dando certo, ele estava se estabilizando na empresa, estava tudo ok. Eu vim aqui, gostei bastante do país, então a gente decidiu realmente começar à procura do nosso apartamento, né? Aí eu fiz isso tudo, gente, pela internet. Eu usei bastante o Imoweb, tá? Que é um site que muita gente recomenda aqui, onde tem assim mais apartamentos, e também eu usei o Facebook Marketplace. Só que, gente, no Imoweb costuma ser imobiliário, né? Não 100%, mas a maioria. Então, quando você gosta de um apartamento lá, você já cai direto numa página para você preencher várias coisas, e aí isso vai para a imobiliária, a imobiliária te manda um e-mail dizendo se você pode agendar, ou se tem uma fila, ou se vai ter um open house, um dia específico para ir lá ver. Então acaba sendo um processo um pouquinho mais demorado, né? Então assim, eu não vou saber falar como é que é o processo de alugar pela imobiliária, né? Eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube de pessoas que compartilharam como é que é essa diferença aí, porque geralmente de imobiliária, né, tem aquela coisa de vistoria, de seguro, acaba sendo um processo a mais. Mas, gente, se precisasse, a gente também alugaria por imobiliária. Mas acabou que nós conseguimos alugar através do Marketplace, do Facebook lá, né? E lá geralmente costumam ser mais os proprietários. Então acaba sendo, né, mais rápido assim de resolver. O que vocês têm que ter cuidado no Facebook é que tem bastante golpe de apartamento, gente. Eu não sei como é que funcionam esses golpes. Se eles pedem um dinheiro antes, se eles cobram alguma taxa de visita, eu não sei como, mas gente, pelo amor de Deus, não depositem dinheiro sem antes você ter visitado o apartamento, sem antes você ter conhecido a pessoa, para você ter certeza que o lugar existe, que é seguro. Não faça isso, não faça nenhuma transferência. Aqui não é cobrado para você visitar o apartamento, tá? Então, se alguém te cobrar isso, você já sabe que não é verdade, é golpe. Provavelmente essa pessoa vai pegar o seu dinheiro
e vai sumir, e aí você vai tomar um prejuízo desnecessário. Então, se você for procurar no Facebook, pode procurar, porque lá tem muitos, tem bastante também grupos, assim, até mesmo de brasileiros, às vezes, passando um apartamento, mas tenham cuidado, não enviem dinheiro para ninguém antes de ter visto. Outra forma de você ver se é golpe ou não, geralmente, esses golpes serão através de perfis que foram criados em 2023, ou seja, não tem muitas fotos, sabe? Foi um Facebook criado especialmente para isso, especialmente para pessoa aplicar esse golpe. Então fica atenta a isso. Isso foi uma coisa que eu vi bastante. Quando eu ia mandar mensagem para pessoa, antes mesmo de mandar mensagem, eu ia lá, verificava se era o perfil de uma pessoa real ou não. Então fica aí uma dica para vocês também. Então a gente começou a mandar mensagens para vários apartamentos através do Facebook, né? Alguns respondiam a gente, outros não, outros demoravam 2 semanas para responder. É um processo assim mais complicado. Eu já chegava para as pessoas falando que a gente só tinha, né, os documentos portugueses, o cartão cidadão, passaporte português. Eu falava que a gente ainda não tinha tirado os documentos daqui, né? Justamente porque a gente precisava de um endereço. Quando você vai se registrar lá na comuna, se legalizar aqui, você precisa ter um endereço, e precisa ser um endereço fixo. Geralmente não dá para ser um Airbnb, porque o policial precisa ir na sua casa te fazer uma entrevista. É assim que é aqui. O policial vem na sua casa para verificar que você está morando lá e aí aprovar o seu pedido lá de cartão de residência daqui, né? Então a gente não tinha como fazer isso através do Airbnb, então a gente realmente precisava de um apartamento nosso para poder dar a entrada dos nossos documentos. A gente falava isso para a pessoa, olha, a gente só tem os documentos portugueses até agora, mas meu marido já está trabalhando aí e a gente vai fazer o documento assim que a gente tiver o endereço, né? Então eu já chegava falando. Às vezes eu achava que isso dificultava. Eu comecei a mandar mensagem sem pedir muitas informações, só para marcar uma visita. Mas eu acho que isso não tem diferença. Eles alugam aqui super de boas. Se você só tem um documento português europeu, não costuma ter muito problema. Eles vão te pedir, é isso mesmo, que você tenha um contrato de trabalho, né? Um recibo de vencimento, a não ser que você vai ficar assim na casa de alguém, uma coisa mais fixa, que aí você pode dar a entrada antes no documento, aí talvez você consiga tirar antes mesmo de ter sua casa. E aí a gente conseguiu falar com esse proprietário, que aí ele falou, tudo bem, vai lá, tal dia, tal horário, chega até mais cedo, porque eu preferia que no início fosse, mesmo que só no início fosse só um casal, porque também tem isso, né, gente, o proprietário tem que te escolher, o proprietário tem que ir com a sua cara, né? Eu acho que para imobiliária você tem que até fazer tipo um dossiê contando todas as suas informações, o que você faz, enfim, uma coisa mais certinha para você apresentar para o proprietário aí e ele poder te escolher, né? Que funciona assim. Então, talvez se você tem pets, pode ser que vai ter proprietários que vai escolher aí não alugar. A gente sabe que existe isso, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Mas então assim a gente fez, né? No início a gente não estava muito esperançosos, né? Eu falei pro meu marido vir, como eu estava em Portugal, eu não ia ter como vir para essa visita, então eu também já fiquei assim, você vai sozinho, então talvez vai ficar meio coisa. Eu falei, mas vai, que aí a gente pega isso de experiência, a gente vê o que eles perguntam, o que eles pedem, como é que é, pra gente poder sentir, pra nas próximas a gente já saber mais ou menos como é que funciona, né? Então assim a gente fez, ele veio. E aí ele conversou com o proprietário aqui, fez chamada de vídeo, eu vi o apartamento pelo vídeo, gostamos bastante. E aí ele perguntou pro proprietário, né, o que poderia ser feito. Aqui, gente, são 2 calções geralmente, tá? Não vai te pedir assim mais. Se te pedir, eu acho que não pode mais, né? A gente sabe que acontece essas coisas aí. Mas pra gente foram 2 calções, tá? 2 vezes aí o valor do aluguel, como é no Brasil, né, o depósito, aquele dinheiro para que você só pega no final do contrato, se o apartamento estiver tudo certo. Mesma coisa que o depósito no Brasil, normal, aqui foi pedido 2, e aí o proprietário falou pra gente enviar nossos documentos, né? Então meu marido enviou o passaporte dele, o cartão cidadão, o contrato de trabalho e só um recibo de vencimento, ele só pediu isso. Pra mim, só os meus documentos, ele não pediu o meu contrato de trabalho e não pediu o meu recibo de vencimento. Foi só do meu marido mesmo. Então, assim, pra gente demorou muito pra gente achar o apartamento, mas quando a gente achou com esse proprietário aqui foi super rápido, foi super tranquilo, mas demorou até a gente chegar nele, né? E aí, logo após que meu marido saiu da visita, a gente viu que o apartamento estava lá como alugado, né? Mas a gente não tinha recebido a resposta de que seria nosso. Aí, no dia seguinte à visita, o meu marido foi pra Portugal, porque ele ia ter uma semana de férias.
E lá a gente recebeu a resposta do proprietário de que sim, o apartamento seria nosso. A gente ficou super feliz. Enfim, né? A gente finalmente ia poder ficar junto, eu finalmente ia poder me mudar. E aí nós estávamos lá sentados na nossa sala em Portugal pensando, olhamos para as nossas coisas e pensamos o que a gente ia fazer com as nossas coisas. Lá em Portugal, o nosso apartamento, ele já veio mobiliado. Então, assim, não foi muitas coisas que a gente comprou. Mas as coisas que a gente comprou já eram caras e que se a gente fosse revender, a gente perderia muito dinheiro, né? Então a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer. Aí o meu marido decidiu que seria bom se a gente pudesse trazer. Nós procuramos fretes e geralmente os fretes de Portugal para a Bélgica cobram 3.500 euros. Aí pra gente já não valeria a pena, porque como a gente não tinha tantas coisas assim, o frete ficaria bem mais caro do que foi tudo, né? Então não valeria a pena pra gente fazer isso. Então a gente começou a pesquisar algumas carrinhas para poder alugar, né, alguma van que a gente pudesse trazer para cá. Nós procuramos a carrinha que tivesse mais quilômetros, né, inclusos lá na reserva do carro, e assim a gente fez. Só que para você reservar uma carrinha, geralmente tem que ser com antecedência, porque nem sempre ela vai estar lá disponível, né? E não vai ser toda locadora que às vezes você falar que vai vir para outro lugar vai aceitar. Foi assim que aconteceu com a gente. Um cara lá, quando ele viu que era para trazer para outro lugar, ele já não sei o que lá. Já não quis alugar, porque tudo bem também, né? Dá para entender, a pessoa vai usar muitos quilômetros. Então tem também essa dificuldade. Então se você quiser fazer isso, sugiro que você procure a sua carrinha com bastante antecedência. Que não foi o nosso caso, porque como meu marido só tinha uma semana de férias, a gente tinha que resolver tudo isso antes dele voltar para trabalhar, porque senão depois a gente não teria oportunidade de fazer isso de novo. E calhou de na mesma semana do meu marido estar de férias em Portugal, meu padrasto também tá, então seria perfeito, porque aí meu marido poderia revezar a direção com ele, enfim, seriam 3 pessoas fazendo essa viagem, né, que, gente, é uma viagem longe. Então, tipo, 5 horas da tarde, a gente começou a arrumar tudo lá em casa, meu marido já tinha trago bastante coisas deles, então eu comecei a arrumar tudo, mas 5 horas da tarde nós saímos, fomos comprar mais coisas que a gente queria trazer para aproveitar o frete, então já que a gente ia trazer o frete, a gente já decidiu comprar outras coisas que a gente ia precisar para cá também, para poder encher a carrinha e valer a pena, né? E foi isso, gente. A gente começou a arrumar às 5 horas da tarde, fiquei aí arrumando até 2 horas da manhã. No outro dia de manhã, o meu marido saiu para ir buscar a carrinha, sem ter certeza se a gente ia conseguir ou não, porque a gente fez a reserva, mas ainda não tinha recebido a resposta, porque era um fim de semana. Então ele foi de manhã, 8 horas da manhã, pegou a carrinha, voltou com a carrinha quando era mais ou menos os meio-dia. A gente começou a encher a carrinha. E foi isso. Por isso que eu falei no outro vídeo que a nossa mudança foi feita em um dia. Porque realmente, gente, foi feita em um dia. A gente tinha que aproveitar esse tempo que ele tinha, o tempo que meu padrasto tinha. Mas era aquilo, o apartamento ainda não era nosso, a gente ainda não estava com a chave. Então, nós conversamos com o proprietário, explicamos pra ele. E ele super de boas abriu o apartamento pra gente poder colocar nossas coisas aqui. Porque senão a gente não teria oportunidade, não teria tempo. Mas ele veio aqui, abriu o apartamento, até ajudou a gente a tirar as coisas da carrinha. Então, isso foi muito bom, já ajudou a gente. Algumas pessoas me fizeram bastante perguntas sobre essa questão de como é que a gente fez pra trazer, né? Que a gente fez por conta própria. Eu tentei muito achar uma carrinha que a gente pegasse em Portugal e deixasse aqui, mas não existe, ou se existe, vai ser muito caro. Então, a gente teria mesmo que fazer a viagem de vinda e de volta, né? Então, são mais ou menos aí 1.900 quilômetros para vir, 1.900 quilômetros para voltar. Escolheu a carrinha que tivesse mais quilômetros justamente por isso, porque a gente já ia exceder, né? Já ia ter que pagar esse valor. Nós saímos de Portugal, assim, umas 9, 10 horas da noite. A gente começou a fazer a viagem à noite. Nós ficamos 3 dias com a carrinha, no mesmo dia para vir. Aí nós dormimos no final da França, porque só no dia seguinte que a gente ia encontrar com o proprietário, então a gente parou no final da França para descansar. Aí no outro dia de manhã a gente chegou aqui, descarregou a van e depois disso o meu padrasto, né, ele foi e voltou com a van, porque já não ia dar tempo também do meu marido voltar com ele, porque o meu marido já ia ter que trabalhar, tipo, no dia seguinte aqui, já ia ter que voltar ao trabalho. E o meu padrasto ainda tinha alguns dias e como ele já estava acostumado com essa coisa de caminhoneiro, ele voltou. Então se você quiser fazer essa viagem, você tem que saber que você tem que trazer alguém que vai poder levar de volta a carrinha pra você. E aí a gente chegou aqui, descarregou a van e nesse mesmo dia à tarde o meu padrasto já voltou e ele também voltou assim direto, gente, ele não parou, ele já é muito acostumado com isso, sério, sem dormir. Então foi mesmo super rápido, assim, nós ficamos poucos dias com a carrinha, né? Então, quanto mais tempo você fica também, mais o aluguel você vai ter que pagar, né? Ele ajudou muita gente, assim. Então, se você quiser fazer essa viagem, você tem que saber que você vai ter que ter alguém pra voltar com a carrinha
para Portugal para você. E, gente, com o pedágio, né, portagem, gasolina, a noite que a gente dormiu lá na França, a alimentação, a gente gastou mais ou menos uns 1.000 euros. Então ainda ficou bem menos do que seria pra gente gastar com o frete, né? Pagando os quilômetros extras, a diária da van, a gente gastou isso. Então pra gente valeu super a pena, foi super cansativo. Eu não sei se foi mais cansativo a viagem de 19 horas ou se arrumar a mudança ou se juntou os dois, né? Eu fiquei assim muito cansada. Mas pra gente valeu a pena, a gente já chegou aqui com várias das nossas coisas que a gente teria que comprar de novo e que se a gente vendesse a gente não ia ter esse mesmo valor, porque às vezes eram coisas pequenas de decoração. Por exemplo, sei lá, um tapete que a gente pagou 100 euros, a gente não ia conseguir revender ele por 100 euros. A árvore de Natal, toda a decoração de Natal, a gente não ia conseguir revender pelo mesmo preço. Então foi isso a história da viagem de um dia e também contando pra vocês aí como é que foi um pouquinho dessa viagem de van, como que a gente trouxe nossas coisas pra cá. E sobre o nosso aluguel foi isso, gente. Demorou bastante, mas quando a gente conseguiu o proprietário, a gente deu super sorte. Foi essa a nossa experiência. Então decidi compartilhar aqui com vocês, pra vocês saberem como foi. Pra gente foi tranquilo, assim, depois que a gente achou, foi super fácil. Não pediu fiador, né, coisa que em Portugal a gente teve que ter, aqui não pediu. Então pra gente foi super tranquilo. Tem como alugar só com um documento, né, português, só com passaporte português. Sim, tem como, mas talvez você já vai ter que estar trabalhando, né? Nesse caso aí, que foi o caso do meu marido. Talvez se você não estiver trabalhando e só tiver o documento português, não sei se você vai conseguir. Vai depender muito, né? Depende muito. Apartamento costuma ser sorte, né? Vai depender muito, muito mesmo. Para uns podem pedir muita coisa, para outros podem pedir nada. Então, você e a sua família aí tem que estudar, mas sim, tem como alugar só com documento europeu. E agora sim que a gente está com o endereço fixo, nós vamos fazer os nossos documentos belgas, né, daqui. Então foi isso, gente. Espero ter respondido aí bastante dúvida de vocês, bastante curiosidade, contando como é que foi esse processo aí. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, tá? Me segue lá no Instagram também, como eu falei pra vocês. Eu compartilho algumas coisas lá também. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!